E aqui, pessoal, nesse campo, a gente trouxe aqui um campo muito interessante, tá? Que a gente tem. Além de você ter ali claramente os leucócitos, você tem dois restos celulares, tem algumas plaquetas no campo, e a gente percebe que as hemácias estão com características normais. Então a gente tem três leucócitos e dois restos. Então a gente trouxe ali a resposta que Mara Lopes falou. E o que é que Mara Lopes falou, Larissa? Ela trouxe a resposta da seguinte forma: linfócitos e manchas de Grumpetes. E ela também sinaliza que essas manchas são células frágeis que são lesadas. Esses leucócitos, nos casos de LLC, quando passam muito tempo na circulação, são células mais frágeis, e quando a gente faz a distensão sanguínea, essas células acabam se rompendo, por isso que a gente vê esses restos celulares, que normalmente são encontrados na LLC, mas lembrando que também eles podem aparecer em outras condições, como, por exemplo, em casos de linfocitose reacionais, em casos de leucemia aguda, também a gente pode ver restos celulares. Quando a gente tem um caso de LLC, a gente chama esses restos celulares de manchas de Gumprecht. Mas quando a gente tem outras situações que a gente observa também restos celulares, a gente só libera em laudo como presença de restos celulares. Esse termo, manchas de Gumprecht, ele é muito associado à leucemia linfóide crônica. Eu sou Thiago Alcântara. E eu sou Larissa Santana. E eu sou Hélio Rodrigues. Como vocês podem ver, a gente hoje está com um convidado aqui na resposta do desafio, que é o nosso querido Bionerd, o Hélio Rodrigues, que está aqui mais uma vez com a gente. Uma presença ilustre na página mais uma vez. Muito obrigado pela presença, Hélio. Seja bem-vindo. Eu que agradeço mais uma vez. Se você está no YouTube, deixa o seu like, curte a página, ativa a notificação, tá? É muito importante, ajuda a página a crescer. No Facebook, no Instagram, da mesma forma, deixa o seu comentário, é muito interessante. E diz pra gente o que você achou, tá? Comenta aqui embaixo, diz aí o que vocês acharam. E se tiver alguma sugestão, pode falar também. Então aqui a gente tem um campo de um paciente 5 leucemia linfóide crônica. Só que o que acontece é, às vezes as pessoas acham que na LLC, Hélio, a gente vai encontrar blasto. É verdade, mas eu gostaria de entrar, antes de entrar nesse tema, a questão clínica, né, do paciente. Apesar de não serem blastos, esses linfócitos se comportam como blastos, ou seja, só estão ali para ocupar espaço mesmo, não tem função nenhuma, a gente não consegue diferenciar eles de T ou B, mas a gente sabe que eles não vão fabricar anticorpos que não vão ajudar em nada. Como o Thiago falou aí, muita gente tem medo da questão, ou acaba confundindo essas células como blastos. Então, mas eles são linfócitos maduros, só que são linfócitos sem nenhuma função, como eu acabei de falar. É verdade, isso é importante que ele falou, é interessante, que essas células elas não têm funções, elas estão ali com características normais, características típicas, mas elas não prestam para nada, né? São zero à esquerda. Mas são linfócitos, tá? Na LLC nós temos linfócitos e não blastos, e você vai contar como linfócitos. É muito importante você ficar ciente disso, tá? Não vai chamar essas células de blasto. E a gente pode encontrar blasto na LLC? Dificilmente a gente observa blastos na LLC, mas eles podem sim aparecer, nem sempre nem nunca, na hematologia, tá, pessoal? O que é mais comum da gente estar observando nos casos da LLC são os prolinfócitos. Esses sim são mais comuns do que os blastos, e quando presentes a gente precisa reconhecer essas células e contá-las, e tem que ir em um campo separado. Se não tiver um campo específico, você pode liberar como linfócito reativo e informar na observação do laudo que você encontrou células com características prolinfocíticas e a porcentagem da célula que foi, da quantidade de células que foram encontradas. É interessante falar isso, tá? Se você não tem normalmente não tem, né, no laudo um campo para prolinfócito. Se tiver, ótimo, maravilhoso. Mas aí você coloca lá na observação que você botar no linfócito reativo 10 e você embaixo coloca 10% de prolinfócitos, acima contados como linfócito reativo, e toca o barco. É exatamente isso, a ideia é essa. Porque a diferenciação de leucemia prolinfocítica para uma leucemia linfóide crônica ou a leucemia mista, crônica mista, né, você se dá pela quantidade de prolinfócitos. Então precisa estar dizendo isso no laudo para o médico saber como é que está a condição do paciente nesse momento. Então é importante também lembrar que muitas vezes você vai chegar ao ponto D. O aparelho liberar um valor extremamente alto de leucócitos, nesse caso os linfócitos,
mas quando você vai para a lâmina, você enxerga, ou melhor, você não consegue enxergar aquela celularidade que está representada na lâmina. Isso porque, como já foi colocado aqui, esses linfócitos acabam se rompendo, dando origem, no caso da LLC, às manchas de Grumpet. Exatamente, isso é muito legal e importante, porque a gente já recebeu o questionamento disso, falando assim, na lâmina aqui eu tenho menos linfócito do que neutrófilo, mas o aparelho me deu mais linfócito. Mas é por conta disso, você tem um monte de resto celular ali na lâmina, e o aparelho ele contou, né, porque ele só se rompe no momento de esfregar-se, então lá no aparelho esses restinhos eles são contados como linfócito, e aí você tem o resultado assim. Então fica bem atento a isso também. E aí as pessoas falam assim, mas eu vou contar o resto. Você já no congresso que a gente foi, de hematologia falaram isso, que você pode contar esse resto e tal. Mas o que também você pode fazer é pegar o resultado do aparelho, tá? Usar o linfócito que o aparelho emitiu para você. Só subtrair ali se estiver para o linfócito, por exemplo. Aqui a gente tem um outro campo também interessante, que Ivana Underline Azevedo, ela falou o seguinte: lindos linfócitos reativos possuem uma cromatina menos condensada. O que ela quer dizer com menos condensada? Que o linfócito, quando ele está bem pequenininho, redondinho, ele tem uma cromatina bem intensa. Já quando ele está mais esparramadão, ele fica uma cromatina um pouco mais espaçada. Aí ela falou assim, tem um citoplasma abundante e azul pálido, que é um citoplasma com discreta basofilia. Ela ainda falou, como o Thiago fala, como eu. Ela fala, esses linfócitos, eles não são mal educados como os blastos, né? Eles respeitam aqui o ambiente, olha só, e respeitando, não está esmagando nenhuma das hemácias. Eles acomodam-se aqui entre as hemácias. Então, é isso aí, uma característica marcante, sim, 4 linfócitos reativos, que já foi muito chamado até de virócito antigamente, né? Exatamente, por conta da morfologia aí que eles apresentam. Parabéns, Ivana, pela resposta, foi sensacional, bem completa. E observem o que chama bastante atenção, como ela apontou nessas características, são esses linfócitos com a cromatina um pouco mais frouxa. Geralmente esses linfócitos reativos, eles apresentam uma cromatina em bloco, a gente tem áreas mais frouxas, outras áreas já estão mais condensadas. Chamando a atenção também a basofilia residual, principalmente ali onde encontra a hemácia, onde a membrana do linfócito encontra a membrana da hemácia. É uma célula que respeita bastante aí o espaço celular. Enquanto células em lâminas que a gente tem linfócitos reativos, a gente vê linfócitos reativos de todas as formas também, tá, pessoal? Não é como a gente observa blastos, aqueles blastos que vêm ali com aquela morfologia semelhante a todas as células. Os linfócitos reativos, eles variam mais, apesar deles aí estarem bonitinhos e mantendo, de certa forma, essa característica. Eu acho legal também puxar para o lado da questão que era associado o termo virócito, como o Thiago falou, que era mais associado só à infecção viral. Geralmente se apresenta dessa forma, mas, por exemplo, a gente pode ter a presença de muitos linfócitos reativos também em alguns tipos de infecções bacterianas, alguns tipos de medicamentos também. Então, levando para esse lado, a gente não pode só associar a infecção viral. Exatamente. Pode aparecer em qualquer situação ali que tem um estímulo, nem sempre nem nunca. Não associe apenas a uma infecção viral, porque pode aparecer em qualquer outra condição. Exatamente. Eu já peguei linfócito reativo em infecção bacteriana das braba, já peguei em leucemia tanto aguda quanto crônica, então o linfócito reativo ele pode aparecer em qualquer condição, e por isso, como ele falou, o nome virócito ele acaba que não existe mais se falar virócito, porque a gente não encontra apenas infecções virais. É legal a gente puxar essa questão também, pessoal. Eu já vi alguns profissionais dizendo que o linfócito reativo ele já teria que ser classificado, por exemplo, como linfoblasto. Isso porque muitas vezes a gente consegue ver a presença de nucleolo nessas células. A gente tem que lembrar sempre que todas as células elas têm nucleolo, mas algumas, por estarem em um estágio mais jovem, elas têm que exibir aquele nucleolo por conta da sua proliferação celular. Os cromossomos estão lá menos espiralizados, tem que aparecer os genes para a gente ter a divisão celular. Então a gente só tem que imaginar que essa célula aí, ela era um linfócito pequeno e ela precisou ser alargada porque ela teve esse estímulo e geralmente ela vai estar envolvida aí em muitos processos, como a Larissa falou. Exatamente, um linfócito reativo, pessoal, é um linfócito que está reagindo a um estímulo, está reagindo a algo. E eles reagem de que forma? Aumentando de tamanho,
mudando as características citoplasmáticas, a gente começa a observar uma basofilia citoplasmática mais intensa também em alguns tipos de linfócito reativo. É dessa forma que o linfócito reativo ele responde, ele reage, aumentando de tamanho aí, variando na sua morfologia. Show de bola. Então aqui, nesse campo aqui foi a célula que mais gerou polêmica, que gerou mais divergência entre as postagens lá. Aqui, pessoal, a gente tem um blasto, tá? Blasto, o Maurício.Catar falou blasto com cromatina homogênea e nucleolos evidentes. É uma célula bem grande, se você perceber aqui, olha, 1, 2, 3, 4, dá para colocar em quase umas 10 hemácias dentro dele. Então aí a gente tem uma célula bem grande. Uma coisa muito interessante também, a relação núcleo-citoplasma aqui também, uma alta relação núcleo-citoplasma, tá? Não é tão altíssima, mas é alta. Se você tem um citoplasma aqui, ó, basofilia com uma basofilia branda, uma basofilia bem basiquinha, uma basofilia bem bonita, que é muito característico de a gente encontrar nos blastos. O núcleo tá um núcleo irregular, tá? Um núcleo pleomórfico, posso dizer assim, e a cromatina bastante frouxa e homogênea, e com 1, 2, 3, até 4 nucleolos aqui. O que você acha que levou as pessoas a confundirem, que foi a principal, foi o promonócito e monócito displásico? Você pode mostrar aí a próxima imagem? Pessoal, a dúvida surgiu aí principalmente por conta da morfologia do núcleo. Observem ali, a gente na primeira imagem, do lado direito, a gente tem um monócito displásico e mais ao lado a gente tem um promonócito. O que chamou a atenção e o que gerou dúvida principalmente foi por conta da característica do núcleo. Mas quando a gente está avaliando uma célula, a gente não pode se apegar apenas a uma característica, a gente tem que avaliar como um todo. Observe que a gente tem um núcleo ele regular, tudo bem, ok? Mas o padrão da cromatina, uma cromatina muito frouxa. Observe que tem uma passagem de luz muito grande, uma cromatina que está bastante clara e além disso a gente tem a presença dos nucleolos aí que a gente geralmente observa em células que tem esse padrão de cromatina, a cromatina mais jovem. Analisando agora as outras células, a gente observa que essa cromatina é mais condensada, pessoal. A gente tem um núcleo ali displásico que foge à característica normal de um monócito, por isso que a gente fala que é um monócito displásico, porque a morfologia desse monócito ela não está normal. E ali ao lado a gente tem um promonócito, que é uma célula intermediária entre o monoblasto e o monócito. Tem uma cromatina um pouco mais condensada do que o blasto e um pouco mais frouxa do que o monócito. É de fato uma intermediária. E nessa célula no promonócito a gente já consegue ver aquele citoplasma sujinho que a gente observa já na célula madura, já no monócito. E isso não é tão evidente no monoblasto, como a gente está observando aqui nessa imagem, como a gente postou no desafio da semana. Perfeito. É legal também, sempre a gente se esquece e muitas vezes vai só para aquela célula. Fechei aquela célula, acabou meu mundo. Mas como foi colocado aqui as imagens, acho que essa foi uma das intenções, é a gente realmente comparar. Então eu posso voltar a lâmina, posso ter em até campos mais próximos, posso ver, por exemplo, o monócito e fazer essa comparação direta. Aí eu consigo tirar a minha dúvida. Isso é excelente. A gente sempre fala, né, da questão de avaliar o perfil celular. Recentemente mandaram pra gente uma imagem perguntando se era um linfócito reativo ou se era um blasto. E, mas qual é o contexto dessa célula? Qual a idade do paciente? Quais são os dados do hemograma? Era um paciente, criança com 1 ano, era uma célula que tinha lá um nucleolo, tinha contagem de leucócitos normais. Pelo perfil aí a gente já vai direcionando aí, não, isso aqui não é um blasto, aqui é um linfócito reativo e foi encontrado apenas uma célula como essa. E criança a gente pode sim encontrar uns linfócitos com esse tipo de perfil. Exatamente, é muito importante isso que vocês falaram. A gente precisa entender que o paciente não é uma célula, a gente precisa avaliar o todo. O que é que esse paciente trouxe de informação pra gente? Como é que tá o perfil? Como é que tá as outras células, né? Quando você tá com, será que é um promonócito? Será que é um monócito jovem? Será que é um blasto? Será que é um monócito displásico? Pega, vai passeando pela lâmina, vai buscando essas células mais normais, vai ver como é que tá um monócito normal. Vai lá ver como é que tá um linfócito normal. Então faz uma avaliação geral, pessoal. Não é meter o dedão lá e sair contando as células de cara, avalia o perfil. E vamos seguindo aqui. E aqui nesse campo a gente tem também, bem interessante, um campo muito bonito que é Gabriela MS
falou assim, ó, a gente tem um eritroblasto policromático, dacriócitos e macroplaquetas hipogranulares. Cara, eu tô muito feliz por as pessoas começarem a perceber a hipogranulação plaquetária. É uma coisa que a gente não percebia que tinha, e eu acho que a gente está conseguindo já educar bastante a audiência e mostrar para eles que essas alterações também existem e são importantes. Então, Gabriela, parabéns. E parabéns a praticamente todo mundo que falou que as plaquetas estavam sem grânulos. A gente conseguiu já difundir que a alteração plaquetária é tão importante quanto o leucócito, né, Larissa? Exatamente, pessoal. Lembrando aí que a função plaquetária também vai estar ali nos grânulos. Se as plaquetas elas são hipogranulares, elas vai ter a atividade dela de adesão, agregação plaquetária comprometida. Como lá nos neutrófilos, se eles estão hipogranulares, eles vão estar com a sua atividade também diminuída, já que eles precisam do conteúdo do grânulo para estar ali, por exemplo, atuando contra bactérias. Foi bastante interessante a resposta de Gabriela, porque ela pontuou tudo que observamos aí no campo. Temos os dacriócitos, que são essas hemácias em lágrimas ou em forma de coxinha. Observem que a gente tem 2 dacriócitos aí, um está com a pontinha para baixo, outro está com a pontinha para cima. E fiquem atentos, pessoal, porque a depender da qualidade da distensão sanguínea, esses dacriócitos podem aparecer de forma artefatual, por conta da distensão sanguínea. Mas quando você observa uma lâmina e você está com dúvida, será que esses dacriócitos são artefatuais? Observem como está a disposição dessas células na lâmina. Geralmente os dacriócitos reais, eles vão estar com aquelas pontinhas para um lado, outro para o outro, vão estar em direções opostas. Já quando é artefatual, todas essas pontinhas geralmente estão para a mesma posição. E também parabéns aí por pontuar o eritroblasto policromático. Observem, pessoal, ele vai se transformar em um eritroblasto ortocromático. Esse núcleo vai condensar ainda mais, vai diminuir um pouco mais de tamanho e vai acabar sendo expulso. E esse citoplasma da célula, que ainda está meio azulado, vai ficar mais rosadinho, mais semelhante à coloração da hemácia. Show de bola. Trazendo mais uma vez a questão das dicas, né? A questão aí da plaqueta hipogranular. Para a gente ver se não é um interferente também a questão da coloração geral da lâmina. A gente pode fazer também a comparação dessa plaqueta com outras plaquetas. Se todas as plaquetas estiverem dessa forma, é uma suspeita a mais que pode ser realmente um problema na coloração. Aí eu posso ver plaquetas que estão com os grânulos e estão na sua coloração tradicional, como se fosse com tons mais azulados, e aí a gente consegue perceber que é realmente uma plaqueta que está hipogranular e que tem que ir para o laudo. Exatamente. Dificilmente a gente vai encontrar uma lâmina com todas as plaquetas cinzentas. É bem difícil. Só se você pegar uma síndrome daquela da plaqueta cinzenta lá e tal, mas é bem difícil. E é bem legal exatamente usar a comparação com o ambiente celular. Sempre usar o ambiente celular para comparar. E vale lembrar que o eritroblasto ele precisa ser quantificado. Se você encontrou um, você vai colocar no laudo presença de um eritroblasto em 100 células contadas e vai colocar na série vermelha, tá? E vamos agora aqui nesse campo. Foi um campo muito interessante também. Com 2 leucócitos em destaque. Uma coisa que eu quero chamar a atenção antes de qualquer coisa aqui, olha, nesse quadrado aqui a gente percebe que não tem plaquetas, tá? Um sinal importante. Por que esse paciente nesse campo não tem plaquetas? Estranho, né? Já fica de olho. Aí a Julieta _Aranha falou o seguinte: blastos com alta relação núcleo-citoplasma, cromatina frouxa, presença de nucleolos e discreta basofilia. Ela descreveu o blasto, né? Descreveu o que a gente está vendo aqui. As células elas não são gigantes, são médio porte, né? Não é grandona. Olha o tamanho desse nucleolo aqui. Nossa, olha o tamanho desse olho aqui te olhando. Olha só. E aqui também tem um olhão. Então a gente tem 2 blastos claros e evidentes, né, Larissa? Exatamente. Só pra falar aqui, eu acho o olhão de baixo e de cima um olhinho, tá? E pessoal, e como ela pontuou aqui, é um blasto que tem uma altíssima relação núcleo-citoplasma. Observem como é escasso o citoplasma desses blastos. A gente tem muito núcleo e um pouquinho só de citoplasma. E ela pontuou aí as características clássicas, e o que chama a atenção aí em relação à plaqueta, pessoal, é que provavelmente, como a gente não tá vendo plaqueta nesse campo, provavelmente é um paciente que tem uma plaquetopenia. A presença de blastos, plaquetopenia, já vai chamando aí a sua atenção. Provavelmente é um paciente que está veio com a leucocitose também, uma hemoglobina baixa, o que caracterizaria uma tríade leucêmica. E aí, pessoal, outra coisa interessante também que vale falar, eles estão próximos, né? Normalmente os blastos, quando a gente tem uma leucemia aguda, eles gostam de ficar próximos. E olha só, eles são
gêmeos, né? São muito parecidos e essa é uma característica marcante dos blastos, né, Hélio? Exatamente. A forma com que eles se organizam diz muito sobre que é uma célula maligna, né? Acabou de se dividir. Isso é uma característica bastante importante para a gente associar junto com a questão da hemoglobina, da leucocitose, da plaquetopenia, como a Larissa falou. E aí a gente vai juntar tudo isso. Claro que pode associar aos outros exames do paciente também, e aí a gente pode liberar com maior segurança. Exatamente. E esses blastos vão ser contados como blastos e vai colocar no lado no campo de blasto, da mesma forma que você coloca neutrófilos, eosinófilos, basófilos. Blasto é blasto e é uma célula, você vai contar como blastos, tá? Pelo amor de Deus, nada de colocar a presença de células jovens, 2% de células imaturas, é blasto é blasto. E aí é um tipo de blasto que não tem, assim, a nível de reportar ou observação complementar que a gente não teria. Porque é aquele blasto clássico. A gente não tem uma morfologia nuclear que chame a atenção pra gente estar reportando. A gente não tem presença de granulação nesse citoplasma que dê pra gente reportar. Nesse caso aí é um tipo de blasto, uma morfologia de blasto que a gente libera apenas como blasto. Você não precisa colocar a descrição, tá? Não precisa dizer o falo óbvio, né? Como diz o Dr. Flávio, não. Aqui nesse campo aqui, é um campo também interessante. Aqui essa resposta, as duas próximas respostas vieram lá do grupo do time Atlas, que a gente colocou essas imagens antes de colocar no Instagram e no Facebook. E a gente discutiu lá. Tá? E Lucimara Lopes Marques falou que a gente tem um blasto e um resto celular. Eu acho que essa aí não teve dúvida, né? Todo mundo aí brocança. Exatamente. Aí o blasto bem característico também. E um caso aí que a gente tem um resto celular em uma situação que não é uma LLC. Nesse tipo de caso, a gente coloca apenas em observação a presença de restos celulares. Exatamente, olha só. Ela não chamou de mancha de Gumpert, né? Por quê? Porque ela já sabe, ela é time Atlas, né, pai? Então ali a gente tem um blastão mesmo, olha só, com 2 nucleolos, até um próximo do outro aqui, bem bonito, uma cromatina bastante frouxa. Também não tem plaqueta no campo, né, Hélio? Exatamente. O que chama também a atenção é que provavelmente esse resto celular aí também era um blasto. Posso dizer com certeza, mas as características são bem parecidas. Provavelmente era um outro blasto. Olha aqui o zoinho dele aqui, tá vendo? Exato. Muito bom. Então, vamos pro próximo. Aqui, ó, também veio lá do time Atlas e veio de Tamires Sociarelli, né? Tamires sempre participando muito bem e ativamente. Tamires falou que a gente tem um bastão e um segmentado hipogranular. Perfeito, tá? Essa conscientização da presença da hipogranulação é muito importante e a gente já conseguiu difundir muito bem lá no time Atlas. Então, de cara, eles percebem essa alteração, não deixam passar de forma alguma. E a gente tem sim um bastão com a hipogranulação importante. Perceba que o citoplasma está o quê, Larissa? Meio acinzentado, ele tá pelado essa célula, gente. Nossa, eu não acredito. Sabe, toda vez que eu vejo essa célula hipogranular, é como se elas estivessem sem roupa, esse neutrófilo, esse bastão aí pelado. A coloração do citoplasma é até diferente, é acinzentada, sabe? Não tem aqueles pontinhos, aquele citoplasma rosado, característico que a gente vê em uma célula com a sua granulação normal. Isso aí, pessoal, vocês não podem deixar passar, por favor, tá? Não pode, de jeito nenhum. Você precisa perceber que existe a hipogranulação e reportar no laudo. A hipogranulação é um resultado muito importante, tá? Os neutrófilos aí, eles não conseguem fazer função. É como eu sempre falo, a polícia vai combater o crime sem ter uma arma. Não tem como. E também ela acrescentou que a gente tem ali o que parece ser plaquetas cinzentas, né? Plaquetas sem grânulos. E a gente tem umas aqui, olha só, essa aqui. Olha aqui, essa aqui é uma plaqueta com pouca granulação, tá vendo? Essa aqui já tá com granulação mais normalzinha, mas aqui tem pouca. Então, muito bem, Tamires, você realmente brocança. Exatamente. Na dúvida, pessoal, se é de fato a hipogranulação ou não, observem sempre mais campos. Como ela botou ali, ela ficou na dúvida, ela não sabe se era por conta da coloração e de fato a gente precisaria estar observando mais campos aí para ter essa certeza e definir se de fato aí é uma alteração importante ou não. Pessoal, essa foi a resposta do desafio, tá? Espero que vocês tenham gostado. Nós tivemos a presença do Bionerd aqui com a gente. Deixe seu comentário, tá? Ajuda demais a página a crescer. #uma camisa para ele.